Eu converso com ela, com a Natália Pasternak, que é microbiologista e também presidente do Instituto Questão de Ciência. Natália, que saudade, que bom que você não desistiu de mim. Boa noite, bem-vinda. Nunca, Mona, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, é que passo um mês sem falar com a Natália, dá aquele negócio, eu falo, será que eu atormentei demais a Natália fazendo tantas perguntas e pedindo tanto, mas claro, brincadeiras à parte, é muito importante vocês aqui sempre conversando com o nosso público, com a gente, né, que tem esse dever aí de passar a informação certinha. Minha querida, vamos lá. A gente está trazendo nessa edição do Expresso, na verdade, mais fortemente desde sexta-feira, essa preocupação aí que chegou ao nosso país de uma maneira mais efetiva, que é em relação à cepa originária na Índia, né? Acabamos de ouvir com a nossa repórter em São Paulo que sim, São Paulo amanhã começa a fazer barreiras sanitárias em aeroportos, rodoviárias. É esse o caminho, Natália? Era esse o caminho, né, Mona? Esse que é o problema. Esse deveria ter sido o caminho umas 3 semanas atrás. E não foi. Então, no Brasil, a gente está adquirindo esse hábito com a pandemia de que quando a situação fica absolutamente insustentável, e daí a gente resolve talvez fazer alguma coisa. E é o que aconteceu agora. Era completamente previsível que uma variante circulando na Índia poderia chegar no Brasil. Não deve ter entrado no Brasil só pelo Porto, só pelo Maranhão, deve ter tido outras vias de entrada que a gente ainda nem detectou, e é uma variante que já deve estar circulando por aqui. Então, fechar as fronteiras agora, fechar barreiras, colocar barreiras sanitárias em portos e aeroportos vai ajudar a diminuir o fluxo, mas não vai conter. Já é difícil o suficiente conter uma variante de vírus no mundo globalizado. Sim. Agora, deixando também para fazer as intervenções na última hora, depois que a variante já entrou, com certeza fica mais difícil. Sim, Natália, a gente viu, essa é uma decisão já tomada em São Paulo, mas ouvimos também o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, falando da tal portaria que eles estão estudando para aí sim decidir ações mais efetivas. Não adianta, nesse caso, uma medida aqui e outra acolá. É necessária unidade, né? Já estamos nesse delay aí que você disse de 3 semanas. Algo que for feito agora precisa ser uníssono. Deveria ser, Mona, e é muito engraçado ver o ministro Queiroga falando de estamos analisando a portaria, né? Dá uma vontade de falar, nossa, sério, que novidade, finalmente acordou, né? Porque agora é momento, agora. Quase 1 ano e meio depois é momento de pensar em portarias para fechar portos, aeroportos, para colocar barreiras, para fazer testagem, para colocar medidas de quarentena. Não é nem questão de inventar a roda, era só copiar o que os outros países já estão fazendo há meses, colocando barreiras, medidas de quarentena para quem chega no país, testagem. A gente não fez isso nunca. E agora a gente está pensando em talvez ter umas portarias para implementar isso. Espero que seja realmente implementado, que seja, como você falou, Mona, implementado de uma forma centralizada. Quem sabe agora a gente começa a ter uma centralização, mas realmente tá difícil de manter o bom humor com esse tipo de medida sendo anunciada como se tivessem descoberto a roda. Sem dúvida. Natália, vamos lá. Dados de hoje também. 16 estados, mais o Distrito Federal, com 80% de ocupação dos leitos de UTI por causa da Covid. A gente tem sim que se preocupar com uma possível terceira onda, Natália? Se é que você concorda com essa classificação, primeira, segunda, terceira. Para mim é pandemia desde o começo e vamos nessa. É mais como uma tsunami, né? É difícil realmente separar em mundo. Mas sim, a gente deve se preocupar com novos picos, né, se a gente pode chamá-los assim, porque a gente tem sempre essa oscilação, esse vai e vem, e principalmente o que me preocupa muito é esse abre e fecha entusiasmado cada vez que a gente vê uma pequena queda no número de casos ou de hospitalizações. Primeiro, hospitalização e leito de UTI não deveria ser o nosso parâmetro para em abertura e para falar, olha, tem vaga na UTI, então
tudo bem, pode liberar porque quem ficar doente vai ter UTI. Isso não é parâmetro, a gente deve evitar que pessoas fiquem doentes, a gente deve colocar medidas para evitar o contágio e não para simplesmente garantir que tenha leito de UTI para todo mundo, porque infelizmente garantir que tem leito de UTI não é garantir que aquela pessoa vai sobreviver, que vai sobreviver com qualidade de vida, que vai sobreviver sem sequelas. Então o parâmetro já está muito errado. E infelizmente, além disso, a gente tem que garantir a UTI, porque a gente também não quer que as pessoas morram por falta de atendimento. Então, esse abre e fecha, eu acho que é uma grande preocupação. A gente até hoje não conseguiu realmente estabelecer medidas de prevenção da doença. A gente faz medidas de emergência, medidas de contenção quando a coisa explode. Sim, Natália, vamos falar um pouco mais sobre essa cepa originária da Índia. Há uma preocupação muito grande, né, no mundo inteiro em relação à agressividade, à velocidade de contaminação também, mas até outro dia as pessoas com as quais eu conversava, infectologistas, também não tinham muitas informações. Por que o mundo tem tanto medo dessa cepa, Natália? Porque ela se espalhou rapidamente na Índia. Então, quando a gente vê uma cepa se tornando prevalente numa população, a gente infere que ela tem alguma vantagem em relação às linhagens que a precederam, às linhagens anteriores. A gente fala, ela está ganhando a competição de alguém. E daí ela se torna prevalente. Não quer dizer que ela vai ganhar a competição aqui no Brasil da P1, por exemplo. Pode ser que a P1 seja pior do que ela, em termos de contágio. Né? É a de Manaus. Sim. Mas pode ser que ela ganhe. E isso, infelizmente, a gente só vai saber na hora que a gente coloca as duas para brigar. Eu preferia colocar as duas para brigar em laboratório e não no mundo real. Mas talvez a gente tenha essa resposta antes da gente conseguir fazer os estudos em laboratório. Mas o que me preocupa muito é que a gente ouviu vários especialistas, eu não sei se essa frase também veio de você, mas provavelmente sim, que infelizmente o nosso país, né, a primeira vez que eu vi isso foi do diretor lá da OMS, o Tedros Adhanom, de que o Brasil virou um laboratório a céu aberto e aí a gente vê as mutações aí da Covid. Com esse elemento e o que você acabou de me contar, que preferia ver essa batalha entre as cepas em laboratório, isso, claro, só dá um sinal de alerta muito maior. Eu queria te ouvir, saber se eu estou preocupada demais ou se, de fato, o que a gente tem visto no dia a dia aqui no nosso país é algo para a gente ficar ainda mais atento, por exemplo, em relação ao uso da máscara, asepsia, não encontros, distanciamentos, apesar das flexibilizações aí, Natália. Certamente, Mona. A gente deve se preocupar com as variantes, porque elas têm um potencial de maior contágio, mas não entrar em pânico. Saber que as medidas de prevenção são as mesmas. Só que a gente tem que intensificar essas medidas e não relaxar. Por isso que me preocupa tanto essa coisa do abre e fecha. Não é momento para isso, é momento da gente intensificar as medidas, fazer uma boa comunicação com a sociedade que a gente não faz, conscientizar para o uso de máscaras boas, de máscaras PFF2. A gente deveria ter distribuição dessas máscaras para os profissionais das atividades essenciais, para transporte público, que seria muito mais seguro para as pessoas que precisam sair, que precisam usar o transporte público, conscientizar para as pessoas não aglomerarem. Ontem a gente teve jogo aqui em São Paulo, Sim. Torcidas fazendo aglomeração. Então, esse tipo de atitude, ele precisa parar. A gente precisa que as pessoas colaborem com as medidas de prevenção. Já estava ruim antes. Quando a gente tem variantes circulando que são mais contagiosas, a gente deve redobrar os cuidados e não relaxar. E os cuidados são exatamente os mesmos que a gente já conhece. Sim, então o que se sabe, o que o mundo da ciência sabe em relação a essa cepa originária da Índia é que ela tem uma transmissão mais veloz, mas a agressividade dela, isso ainda não está claro, é isso?
Ainda não. Tem muitos fatores de confusão quando você avalia a letalidade, a patogenicidade Sim. de uma linhagem. Só o fato dela ser mais contagiosa, muitas vezes já é confundido com maior letalidade. Por quê? Porque chega em mais gente. E chegando em mais gente, muito rápido, chega em pessoas mais vulneráveis, que já teriam uma propensão a ter uma doença mais grave, pega faixas etárias diferentes, porque é mais contagiosa. Então, de repente, você começa a ver mais jovens acometidos e você pensa, nossa, essa cepa ataca os jovens. Não, essa cepa, de repente, chegou nos jovens. Não é porque ela é mais agressiva, é porque ela é mais contagiosa. Ao mesmo tempo, o fato dela ser mais contagiosa pode significar que ela tem uma carga viral mais alta. Então, pode ser que daí sim ela afete uma população mais jovem, que a uma carga viral mais baixa não seria tão suscetível. Então, tem muitos fatores de confusão para ser avaliados. Uma cepa mais contagiosa, ela sempre vai acabar sendo mais letal também. Natália, em relação às vacinas, as principais vacinas que nós temos aqui no nosso país, a Coronavac, Oxford, AstraZeneca e da Pfizer também. Nós estamos como em relação à eficácia dessas vacinas para essa cepa especificamente? Já se sabe ou ainda não? Se sabe, a maior parte das vacinas, por sorte, realmente ainda cobre não só essa variante indiana, mas todas as variantes. Então, por enquanto, nós estamos bem de vacinas. As vacinas que a gente tem, elas são eficazes contra as variantes que estão circulando. Mas é por isso mesmo, Mona, pelo que você falou, do Brasil ter se tornado aí um grande celeiro de variantes, com potencial de gerar mais mutações e mais variantes, é que a gente não pode bobear. Por enquanto, as vacinas estão cobrindo. Se a gente bobear, pode chegar um momento em que tem uma variante que escapa mesmo de vacinas. E daí a gente vai ter que redesenhar vacinas e vai demorar pelo menos alguns meses. Então, mais um motivo para a gente redobrar os cuidados. Quando você fala bobear, é intensificar a vacinação, que ainda é muito pequena no nosso país, ou é em relação ao descuido? Nós vamos noticiar nessa edição muita gente em São Paulo que simplesmente não foi tomar a segunda dose. Se eu não me engano, são mais de 200 mil pessoas, 300 mil pessoas. É nesse aspecto, Natália? Nesse aspecto, Mona, de intensificar a vacinação e as medidas preventivas. Lembra que a vacinação não é nossa única ferramenta. É vacinar e continuar com as medidas, usando máscara, evitando aglomeração, tudo que a gente já sabe. E as pessoas que não foram tomar a segunda dose, por favor, gente, lembrar que a segunda dose é essencial. As vacinas são de 2 doses, não pode esquecer. Se você tem algum familiar que está fazendo o regime vacinal, lembra o familiar, olha, pai, vô, vai lá, toma a segunda dose, fica no pé. E a gente precisa também, Mona, de sistemas mais proativos de busca, que as próprias secretarias municipais de saúde tenham sistemas de rastreamento para chamar o pessoal de volta na hora que está na hora de tomar a segunda dose. Sim, para que seja mais fácil, né, essa comunicação, para que ela seja de fato eficiente, né? Não só fácil, mas eficiente, que a pessoa ali em meio às suas atribuições do dia, isso não fique esquecido. Eu não esqueceria se eu tivesse o privilégio de entrar em alguma fila, mas enfim, tem gente que esquece pelas demandas naturais. Natália, a ciência ainda não sabe exatamente o percentual de eficácia das vacinas no mundo para a cepa indiana, né? Quando as vacinas foram desenvolvidas, a gente não tinha nem a cepa originária na Índia e nem também a de Manaus. Essa checagem em relação à de Manaus foi feita depois. Mas sobre a indiana, aqueles patamares de eficácia, por exemplo, da Coronavac, essa resposta a gente não tem. Por enquanto não, mas logo com certeza a gente já vai ter estudos, pelo menos preliminares, mostrando como que é a resposta em relação à neutralização de anticorpos para a Coronavac em frente a essa cepa indiana, das outras vacinas também. Então dá para a gente ter uma ideia. Estudos de eficácia mesmo, bem conduzidos, ainda não, porque ela é mais recente. Os estudos dos testes
técnicos foram feitos muito antes dessas variantes. Mesmo com a P1, a gente não tinha, né? Agora saiu um estudo interessante essa semana do professor Júlio Croda, com estudos de efetividade já com a P1 circulando, mas na época que a Coronavac foi testada ainda não tínhamos. Então esses estudos vão chegando. Você já foi vacinada, minha querida? Não, ainda não. Ah, meu Deus. Então tá em casa, guardadinha direitinho. É isso. Uma mensagem final, Natália, para quem ainda acha que o pior passou. Por favor, seja enfática do jeito que você sempre é, para que todo mundo coloque a mensagem correta na cabeça. Meus anjos da guarda que vêm aqui sempre conversar comigo, você, o Júlio Croda e também o Nicoleles, sempre que vocês passam por aqui, eu peço essa mensagem de amarração de entrevista. Vamos lá, Natália. O pior não passou, nós estamos vivendo o pior. O mês de abril e agora de maio foram meses muito tristes, muito duros para a pandemia no Brasil. É impossível ter passado por esses meses sem ter percebido o aumento do número de hospitalizações, de mortes. Acho muito pouco provável que hoje exista um único brasileiro que não perdeu alguém querido, seja amigo ou familiar. Então, esses 2 meses foram meses muito duros, muito cruéis. E não acabou. Nós estamos com uma média móvel muito alta, nós estamos com as UTIs lotadas, não é momento de comemorar, não é momento de relaxar, é momento da gente se unir, da gente realmente chamar os familiares, chamar os amigos, dar bronca em quem for preciso, principalmente quem foi no jogo ontem, e lembrar que a solução dessa pandemia é coletiva. Exato. Ela ainda é coletiva, mesmo que a gente não tenha um governo organizado, centralizado junto com a gente, nos dando as diretrizes, nos conduzindo, a gente consegue fazer isso como população, como sociedade. E é esse o exemplo que a gente tem que dar, é esse o exemplo que a gente quer deixar para as próximas gerações, poder olhar para trás e falar, eu estava lá e eu fiz minha parte para contribuir com a contenção da pandemia. É esse o recado que a gente quer deixar para os nossos filhos. Como é que eu vivo sem Natália Pasternak na minha vida? Conta, impossível! Querida, muito obrigada. Eu adoro quando você me chama de Mona. Sim, o nosso contato, essa proximidade se deu pela pandemia, pelas conversas aqui no podcast. E é muito bom saber que essa proximidade tem uma razão maior, que é a informação correta sempre. Muito obrigada, cuide-se e venha mais conversar comigo.